Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Renata e o vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o teste rápido de gravidez, como que é realizado, como que é o princípio da técnica para a realização desse exame. Então se você curte o assunto, bora pro vídeo. O ensaio imunocromatográfico ele se baseia então na ligação entre antígeno e anticorpo e formação de um complexo. Mas o que seriam mesmo, Renata, antígenos e o que seria mesmo anticorpos? Os antígenos é tudo aquilo que em contato com o teu corpo favorece uma reação imunológica a qual o seu sistema imune produz anticorpos específicos. E os anticorpos são imunoglobulinas que são produzidos especificamente contra um determinado antígeno. E o seu sistema imune, para que aconteça a defesa do seu organismo, ele tem os anticorpos produzidos, ele irá reconhecer os antígenos, ocorrerá uma ligação. Baseado nessa ligação é que a imunocromatografia funciona. Esse ensaio ele pode ser feito baseado em vários materiais biológicos, soro, sangue total, urina, e ele é um teste qualitativo, ou seja, o resultado dele é sempre positivo ou negativo. Eu vou usar como exemplo de imunocromatografia o teste de gravidez, porque ele é um teste bastante utilizado. Inclusive, a gente pode realizar esse teste em casa através do material biológico de urina. Mas é importante lembrar que a imunocromatografia ela pode fazer pesquisa de antígenos e ela pode fazer pesquisa de anticorpos. Então, por exemplo, neste caso do beta-HCG, eu estou pesquisando o antígeno HCG. Então, para que ocorra a ligação antígeno-anticorpo, se eu estou pesquisando o antígeno, eu vou ter que ter no meu teste, na minha fita, os anticorpos específicos contra o HCG. Já um segundo exemplo é o teste de Covid-19, por exemplo. Para esse teste, eu preciso fazer a pesquisa dos anticorpos produzidos no corpo do paciente. Então, nesta fita disponível nesse teste, eu terei que ter o antígeno. Sendo assim, se o paciente tiver os anticorpos produzidos no seu organismo, quando eu coloco o soro desse paciente ou o sangue total desse paciente em contato com o teste, vai ocorrer a ligação antígeno-anticorpo e nós teremos a positividade do teste. A mesma coisa acontece com a imunocromatografia do teste de gravidez. Se a paciente tem o hormônio HCG, quando o sangue ou o soro ou a urina desta paciente tiver contato com o teste, com a membrana de nitrocelulose, vai encontrar lá o anticorpo contra o HCG, ocorre então a formação do imunocomplexo e a gente consegue visualizar esse teste como positivo. É importante dizer ainda que esses antígenos e esses anticorpos, eles são solúveis em meio aquoso. Entretanto, quando ocorre a ligação antígeno e anticorpo na imunocromatografia, ocorre a formação desse imunocomplexo através de uma precipitação. E essa precipitação, quando em contato com um corante, ela é visível a olho nu. Por isso que a gente consegue observar essa fita, essa tarja avermelhada nos testes positivos. Então vamos observar essa figura número 1 só para a gente entender um pouquinho, tá? Vamos pensar que isso daqui é uma membrana de nitrocelulose ou uma fita, a qual eu vou pegar essa parte inferior e vou gerar um contato dela com o material biológico, que seja o soro ou seja a urina do paciente. Esse soro ou essa urina vai migrar por essa membrana até o final dessa membrana. E quando ele está migrando, ele vai ter contato com algumas coisas. Primeiro, ele vai ter contato com anticorpos livres específicos contra o HCG. Seguido a isso, ele terá o contato com um segundo anticorpo que só terá ligação ao imunocomplexo formado caso a paciente tenha o antígeno HCG. E eu tenho aqui a fita controle, onde eu tenho esses anticorpos que basicamente sempre em contato com o material biológico irá gerar positividade.
Então, na figura 2, a gente observa então uma reação negativa, ou seja, eu coloquei aqui o soro ou a urina da paciente que não possuía o antígeno HCG, não houve ligação, por exemplo, a esses anticorpos livres. E quando ele continua a correr, só houve então a positividade aqui do controle, porque eu tenho uma ligaçãozinha aqui entre dois anticorpos do próprio teste. E a figura 3 é como o teste irá aparecer de forma negativa, ou seja, a fita do teste não aparece e a fita do controle aparece. A tira número 4 é igual, né? A tira número 1, sem nenhum teste acontecendo. Já a tira número 5 é quando você tem, então, o soro ou a urina da paciente contendo o antígeno, olha, essa estrelinha azul. Quando esse antígeno, que seria o HCG, quando em contato com um anticorpo livre contra o HCG, forma então o imunocomplexo. E quando ele continua a correr nessa fita por capilaridade, ele é captado por esse anticorpo contido nesse teste. E aí gera então a positividade da fita teste. Assim como a positividade da fita controle, que sempre em contato com o material biológico, ela terá que originar essa positividade. Então, para um teste positivo, no caso do HCG, eu vou ter que ter as duas fitas, tanto a controle quanto a teste positivas. Caso apareça somente a controle, o teste então é negativo. Caso apareça a fita, somente a fita teste ou nenhuma das fitas, esse teste é inválido, ok? Precisa sempre aparecer a fita controle. Além do teste para o HCG, para o teste de gravidez, eu tenho outros testes que podem ser feitos também através de imunocromatografia. Testes como, por exemplo, a sífilis, a dengue, a Covid, para pesquisar tanto o IgG quanto o IgM, então aqui eu pesquiso os anticorpos. Eu posso pesquisar anticorpos contra o HIV, toxoplasmose IgG e IgM, troponina, que é um marcador de alterações cardíacas, né, de infarto, por exemplo, de enzimas cardíacas, o HCG, que é o que a gente falou agora. Posso pesquisar ainda anticorpos contra Helicobacter pylori, que ocasiona úlceras estomacais, malária e leishmaniose, que são parasitoses. Posso pesquisar ainda marcadores tumorais, como o CEA e o CA, e também posso fazer análises de anticorpos contra hepatite B e hepatite C, além de outros exames relacionados. Ok, então chega de explicação e vamos direto para a prática.
E se você gostou desse vídeo, faz o seu comentário, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, dá uma xeretada nos outros vídeos e não perde os próximos. A gente se vê lá. Tchau!